mensagem de hoje tem como tema principal obediência a ser aprendida, é a 15ª mensagem com esse tema. E o subtema é: todas as pessoas devem obedecer à autoridade delegada. Nós estamos vendo as autoridades instituídas por Deus. Já vimos as autoridades instituídas por Deus no mundo e hoje queremos ver as autoridades instituídas por Deus na família. Não vamos trazer nenhuma novidade. Eu creio que a forma de apresentar será diferente, mas a essência é a mesma. A questão básica não é sabermos o que vai ser dito hoje, mas vivermos o que será dito. Eu tenho muitas vezes percebido com tristeza que muitos ouvem a palavra e não a põem em prática. Simplesmente ouvem como se isso fosse o bastante. Nós podemos ouvir a palavra de Deus, mas se não houver em nós o propósito de obedecer a palavra de Deus, de nada vai adiantar. Eu tenho, desde o início destas mensagens, já é a 15ª mensagem, temos falado sobre obediência. E nós, no trato que temos com as pessoas, ao ouvi-las, muitas vezes nós percebemos claramente que elas não estão preocupadas em obedecer a palavra. Não faz sentido ler a palavra, não faz sentido ouvir a palavra, não faz sentido nenhum escutar se nós não nos dispomos a obedecer. É preciso que nós entendamos que nós estamos tratando de um tema muito importante e eu diria da mais alta importância. Nós estamos falando sobre a autoridade de Deus. E se nós não dermos a devida importância à autoridade dele, nós estaremos brincando de igreja, estaremos brincando de culto, de participar de um culto. E então nós temos que levar a sério a palavra de Deus. Eu creio que a maior parte de nós sabe tantas coisas e nós temos que ter a preocupação de viver estas coisas que sabemos, para que então nós possamos usufruir as bênçãos que Deus promete àqueles que obedecem. E as promessas dele são enormes. Agora, Deus não pode abençoar ninguém, a menos que sigamos a palavra dele e cumpramos tal como ele nos transmite, nos faz saber através do livro que ele deixou escrito para nós. Muito bem. Vamos ver então as autoridades instituídas por Deus na família. Deus estabeleceu sua autoridade no lar. Ainda que muitos não deem a devida importância à questão da autoridade na família. É família, muitas coisas são ignoradas e muitas vezes aqueles que devem exercer a autoridade não exercem e por causa disso as pessoas que deveriam obedecer não obedecem porque não valorizam a pessoa, não valorizam a autoridade que está por trás da pessoa. Porque se olharmos para a pessoa, nós muitas vezes não, eu diria que nós não teríamos nenhuma razão para obedecer, porque todos nós somos cheios de fraquezas, de limitações, de falhas, e se as pessoas olharem umas as outras, uma para as outras, para verem nelas a razão para obedecer, não vão encontrar jamais.
A autoridade foi dada por Deus e é importante que nós entendamos isso. As epístolas de Paulo aos Efésios e aos Colossenses tratam de assuntos profundos relacionados à igreja e à nossa relação com Deus, à obra redentora. E nem por isso elas ignoram a questão da importância deste assunto, a autoridade no lar. Elas falam de modo específico da sujeição no lar, porque sem ela será difícil servir a Deus. 1 Timóteo e Tito também falam da questão familiar. 1 Epístola de Pedro considera as implicações da sujeição à autoridade no contexto familiar. Quando os membros de uma família entendem a questão da autoridade, muitas dificuldades no lar desaparecem por completo. Eu creio que a maior crise que os lares enfrentam é uma crise de autoridade. É uma crise de obediência à palavra de Deus. E por isso tantos problemas são encontrados. O primeiro item que vamos abordar é a sujeição da mulher ao seu marido. Deus estabeleceu o marido como autoridade delegada de Cristo, tendo a esposa como representante da igreja. O texto diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para o que o texto diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, não é o marido do outro não, viu? É o seu marido, como ao Senhor, como ao Senhor. É preciso que entendamos que não é por causa da pessoa. Não olhe para a pessoa, não olhe para os seus erros, as suas falhas, elas serão muitas, como também você as tem. Mas o texto manda que as esposas, que cada uma se sujeite a seu próprio marido, como se o fizesse ao Senhor, como ao Senhor, diz Efésios 5:22. E o texto continua explicando, porque o marido é o cabeça da esposa, como também, ou seja, da mesma forma como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio, isto é, Jesus, o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo a seu próprio marido. Jesus só será Senhor na vida da igreja se a igreja se sujeitar a Cristo. Não basta o marido ser autoridade. Ele pode ser autoridade, mas se a esposa não se sujeitar à autoridade do Senhor nele, então nenhuma autoridade pode ser imposta, nenhuma autoridade pode ser obrigatória. Até porque Deus não obriga ninguém a recebê-lo como Salvador e como Senhor. As pessoas recebem facilmente Jesus como Salvador, mas elas não pensam que Ele também é Senhor. Então, é importante que entendamos que, da mesma forma como a igreja deve sujeição a Cristo, a esposa deve sujeição ao seu marido. Seria difícil para a esposa estar sujeita ao marido se ela não visse nele a autoridade delegada por Deus. Eu diria impossível.
Se ela olhar para ele e porque ele pisa muito na bola, ele é falho, e eu digo, não é muito diferente de você não, esposa. Porque nós somos seres humanos e não somos perfeitos. Não obstante, Deus escolheu-nos pessoas imperfeitas para fazer o que Ele nos comissionou a fazer. E o marido tem a responsabilidade de liderar o lar. E cabe à esposa, em primeiro lugar, obedecer ao seu marido como cabeça sobre ela. O texto diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém ao Senhor. Isso está repetido também na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Então a mulher tem que entender que o ponto principal é a autoridade de Deus no seu marido e não o seu marido. Senão não dá para nem imaginar. E toda mulher, quando se casa, devia ter esse entendimento, devia ter essa compreensão. No curso que fazemos com aqueles que são preparados para o casamento, a gente trata de tudo isso e as pessoas aceitam tudo muito bem. Depois, na prática, a gente vê que não é nada disso, que as coisas não funcionam dessa forma. E eu fico pensando, para que fizeram o curso? Por que quiseram saber? Para que nós queremos saber a vontade de Deus se não há intenção de obedecer? No Novo Testamento, as mulheres mais velhas devem instruir as mais novas, para que elas aprendam a reconhecer o marido como autoridade delegada por Deus. Quem diz isso é o apóstolo Paulo na epístola que ele escreveu a Tito. Diz assim: do mesmo modo quanto as mulheres idosas, ou seja, as mulheres mais velhas, mais maduras, que tenham conduta reverente, que não sejam caluniadoras, ou seja, não sejam fofoqueiras, não sejam maledicentes, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. É interessante que nós encontramos um mandamento para o marido no sentido de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aqui nós vemos um mandamento para que as esposas amem os seus maridos e os filhos. Não é uma coisa fácil também não, para elas não, viu? Amar o marido. É algo que precisa de um mandamento. Por isso que tem esse mandamento aqui. Para amarmos as pessoas, duas coisas: nós temos que amar a nós mesmos. Amar a nós mesmos, nós temos que bom, é importante, porque que nós, como podemos nos amar? Nós realmente só nos amamos quando nós conhecemos a Deus, que é um Deus perfeito, que não tem defeito, não tem falhas. E mesmo assim, sendo perfeito, Ele nos aceitou com as nossas falhas. Ele nos aceitou quando ainda éramos pecadores. E a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é dessa forma que eu e você temos que amar, primeiro, como somos amados por Deus. E se nós entendemos esse amor e aceitamos esse amor, nós devemos também amar da mesma forma. É por isso que Jesus ensinou que eu devo perdoar da mesma forma como eu sou perdoado, porque se eu não perdoar os outros, eu também não terei perdão. Então nós recebemos para dar. E o maior exemplo
dar foi o de Jesus, foi de Deus através de Jesus, que deu o seu próprio Filho por nós. E nós, pecadores. Então, bom, aqui diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, as mais jovens, a amar os maridos e os filhos. Mas a sujeição da mulher ao seu marido tem uma finalidade: o testemunho cristão. O texto continua dizendo no verso 5, a palavra dirigida às mulheres: a serem sensatas, as mais velhas devem ensinar as mais novas, e para alguém ensinar, ela tem que estar vivendo aquilo, né? Porque não tem sentido você dizer para uma pessoa fazer alguma coisa que você não está fazendo. Isso não implica em ser perfeito, mas as pessoas precisam ver na sua vida o seu propósito de fazer aquilo. Então, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Por quê? O texto diz: para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que você não dê motivo a que as pessoas falem: olha, ele é crente ou ela é crente, e olha como é que ela trata o marido dela, olha como é que eles vivem as turras. Uma outra maneira de traduzir: para que a palavra de Deus não seja blasfemada, para que não falem mal da palavra de Deus. Por que vão falar mal da palavra de Deus? Porque quando nós não temos uma conduta que realmente espelha aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós estaremos dando margem às pessoas dizerem: olha, está vendo? Ele fala, mas não vive, ou ele ou ela fala e não vive, ou os irmãos sabem como é que as coisas acontecem. As pessoas estão sempre procurando falhas nos outros para justificar as suas. É um mecanismo de defesa do ser humano. Mas nós não podemos dar este espaço para que o inimigo deite e role e venha blasfemar da palavra de Deus. Que o problema não está na palavra, está naquele que não obedece à palavra. Então o texto diz: eu estou olhando no lugar errado, por isso que eu não estava achando. A serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada ou blasfemada. Para o apóstolo Pedro, a sujeição da mulher ao seu marido, agora estamos na primeira de Pedro. Para o apóstolo Paulo, a sujeição da mulher ao seu marido tem um propósito: alcançar o marido desobediente. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Então, se a esposa se converteu e o marido ainda não se converteu, ou se ambos são crentes, mas o marido não está nem aí para a palavra de Deus, então a única maneira de mudar o marido na Bíblia é a esposa ficando com a boca fechada e através da sua conduta. Uma conduta de sujeição, de obediência, ela tem que mostrar para ele o evangelho de Jesus na vida dela. É assim que ela vai trazer mudanças na vida do seu marido desobediente. E se ele for obediente, você tem que fazer da mesma maneira.
E aí você vai fazer com mais alegria. Mas você tem que encontrar a sua alegria no Senhor e não no seu marido. As pessoas cometem um erro muito grande ao se casarem porque elas têm uma expectativa do seu cônjuge que nunca vai corresponder à sua expectativa. Nós não devemos casar, pensar que vamos encontrar um príncipe encantado ou uma Cinderela ou uma... Bom, não sei que outro exemplo dá, mas não vamos encontrar essa perfeição em ninguém. Então a nossa expectativa tem que estar no Senhor, a nossa alegria tem que estar no Senhor. Quando nós virmos falha no nosso cônjuge, devemos ajudar naquilo que pode. Muitas vezes é melhor ficar calado, cada mulher não fale nada, viva. E muitas vezes o marido também não tem que falar nada. É prudente você simplesmente viver a palavra. E quando você vive a palavra, você constrange o outro, você incomoda o outro, você é uma pedra no sapato daquele que não quer obedecer a Deus, está desobedecendo ao Senhor. Então o texto diz: igualmente vocês, esposas, 1 Pedro 3:1, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. E depois vai mostrar qual é essa conduta. E eu creio que nós não vamos... Bom, nós vamos entrar só em alguns detalhes, mas talvez não em detalhes e pormenores relacionados ao que significa essa conduta. É claro que ela está ligada a uma sujeição, mas fala também de qualidades que ela deve cultivar e que ela só vai encontrar também em Deus. Mas o apóstolo Pedro cita o exemplo de santas mulheres do passado. Ele diz: pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Ele cita exemplo de mulheres do passado, mulheres dos patriarcas. Especificamente, ele vai citar um deles, que é o principal, que é Abraão, que cada um estava sujeito ao seu próprio marido. E ele cita o exemplo de Sara, mulher de Abraão. O texto diz: foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Há uma coisa que todo que está sujeito a alguma autoridade tem que entender. Quando eu e você nos sujeitamos a alguém que está em posição de autoridade sobre nós, nós estamos dessa maneira dando a Deus liberdade para Ele agir na autoridade, para mudar, para quebrantar, para transformar. Por isso que o texto diz: foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor. E Senhor aqui é Senhor o homem, não é porque era esse o tratamento que se dava naquela época. O texto diz: da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem, filhas de Sara, né? Praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Se vocês verem a história de Sara, ela conversava com Abraão, ela dizia o que ela achava, mas quando Abraão dizia isso, pronto. E muitas vezes Abraão fez a vontade de Sara. E
Abraão pediu coisas de Sara que no nosso entendimento é absurdo. Mas se nós entendermos, eu estou falando o que diz a Bíblia, viu? É porque Abraão era um homem sensível a Deus, mas ele tinha muitos medos. E o medo levou ele a pedir coisas de Sara que são impensáveis. Mas Deus contemplou esse homem e usou para com ele de misericórdia, e também para com ela, e deu a ambos livramentos sucessivos, porque ela se sujeitou a ele, e ele se sujeitou a Deus, mesmo morrendo de medo, e mesmo tomando atitudes que podíamos imaginar não seriam as melhores. E se você não sabe do que eu estou falando, por favor, leia a Bíblia, por favor. Existe um livro bem antigo, eu não sei se você vai encontrar esse livro. As Filhas de Sara. Quem escreveu esse livro foi a esposa do pastor Jaime Kemp, Judith Kemp. E é um livro bem antigo, mas ela discorre no livro sobre as filhas de Sara. E é interessante. Toda mulher devia ler esse livro. Vamos agora ver a sujeição dos filhos aos seus pais. Este ensino é dado aos filhos em relação aos seus pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Por quê? Pois isso é justo. Por que é justo? Porque Deus disse que é justo. Foi o pai que gerou, foi o pai que cuidou. É claro que a mãe tem muito mais contato com o filho do que o pai, mas o pai é o cabeça da casa e por isso é o provedor, é aquele que, enfim, é o responsável pela liderança do lar e pela provisão do lar, isso depois de Deus, né? Porque se Deus não der, também não tem como. Então, eu não sei de vocês, mas eu passei muitas noites em claro por causa dos meus filhos, quando eles eram bem menores. Alguns deram mais trabalho do que outros, mas então é justo que os pais, e no caso aqui fala dos pais, né? Que é justo que os filhos obedeçam aos pais. Isso foi dito aos filhos porque Deus estabeleceu os pais como autoridade sobre eles. No Decálogo, nos 10 mandamentos, nós encontramos: honre o seu pai e a sua mãe. É um dos principais mandamentos do Decálogo. E aqui cita esse texto: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então nós temos aqui uma promessa enorme para que tudo corra bem com você. Não há como um filho ser bem-sucedido, uma filha ser bem-sucedida, se ela não se submete à liderança dos seus pais. O texto diz para que tudo corra bem com você. Porque quem obedece os pais está obedecendo a Deus. Ah, mas eles são... Sim, confie em Deus. Se eles pisarem na bola, vai lá e dobra o seu joelho e fale com Deus. Nós estamos falando para crentes, né?
Porque você não pode esperar um comportamento desse de uma pessoa que não coloque a sua fé e a sua esperança em Deus. Só alguém que tema a Deus pode ter esse comportamento. Então, se você vê injustiça na vida dos seus pais em relação a você, fale com Deus, mas honre seu pai, honre sua mãe, obedeça a ambos. E aqui tem uma outra promessa: e você tem uma longa vida sobre a terra. Aqui tem uma promessa enorme, vida longa. Muitos têm encurtado a sua vida porque desobedecem, e nessa desobediência eles acabam indo mais cedo do que poderiam ir. Quando filhos obedecem, enfermos podem ser curados. Quando o seu relacionamento com os pais é normalizado. Estar sujeito aos pais requer percepção da autoridade de Deus. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor, é o que diz Colossenses 3:20. Então, é algo que não apenas é justo, como também é algo que é agradável ao Senhor. Por isso que ele deixou esse mandamento. Vamos ver, por último, a sujeição dos servos aos seus senhores. Na época em que a Bíblia foi escrita, e quando Pedro e Paulo disseram estas palavras que nós vamos ver, a escravidão se encontrava no auge do Império Romano. E se a escravidão é certa ou errada, não vamos entrar nesse mérito, porque não vamos chegar a lugar nenhum. Claro que hoje condenamos tudo isso, mas ela existiu e era um fato. E é interessante que Deus permite certas coisas para desenvolver em nós características que Ele quer desenvolver. E a Bíblia não fala contra a escravidão, mas fala como cada um deve proceder nesse contexto. Então aqui fala da sujeição dos servos aos seus senhores. A maior parte dos servos, porque na realidade a palavra original é escravos, e aqui é traduzido por servos, a maior parte deles trabalhavam em casas. As pessoas tinham terrenos, tinham terras, e as pessoas trabalhavam nessas terras, eram consideradas como pessoas que trabalhavam em casa. Então, por isso nós falamos na família. O texto diz: quanto a vocês, servos, mas os princípios que vamos ver aqui servem também para o contexto do trabalho secular que você exerce. Se você está servindo alguém no trabalho, você tem duas: uma. Se você pode se dar esse luxo e você não está satisfeito com seu patrão, você diz: olha, você dá um aviso prévio e fala: não quero mais trabalhar. Qual a razão? Eu tenho motivos pessoais, pronto. Mas nem todo mundo pode se dar esse luxo. Muitas vezes você precisa trabalhar e você não vê um horizonte muito apropriado para você sair daquele trabalho sem ter outro. E o ideal, se você tem essa pretensão, é arrumar primeiro outro antes de sair do lugar onde você está. Bom, esse é apenas um detalhe. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Efésios 6:5 diz assim: quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor,
Não é o texto está falando de senhores na terra, com temor e tremor. Normalmente esses termos são usados para o Senhor, mas por que com temor e tremor? Porque eles representam o Senhor. Ah, um senhor de escravos? Sim. O texto diz: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Você observou o detalhe? Como a Cristo. Então você deve servir o seu patrão, o seu chefe, o seu superior hierárquico, da mesma forma como você serviria a Cristo. E se você for parar para pensar, eu pergunto para você, como você tem servido no seu trabalho? Você tem tido essa visão de que você está servindo a Cristo? Porque se não tiver, você vai deixar muito a desejar. Você vai murmurar, você vai reclamar, você não vai fazer com alegria o seu trabalho, você vai fazer muitas vezes de qualquer modo. E, bom, o texto diz: quanto a você, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração. Não é para o patrão ver, não é para o chefe ver, não é para fazer média com ele de forma hipócrita. É como você serviria a Cristo. Você pode esconder tudo de todas as pessoas, mas você não pode esconder nada de Cristo. Nós precisamos entender que Deus ordenou que os servos obedecessem seus senhores, e mais ainda, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6:6. Efésios 6:7 diz assim: sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Como é que você faria se Jesus em pessoa fosse o seu patrão? Se Jesus em pessoa fosse o seu chefe, o seu superior hierárquico? Eu creio que a sua visão seria totalmente diferente, mas é isso que a Bíblia diz que é. Sirvam de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Olha, isso vale aqui para a igreja também, viu? Isso vale para o serviço que você presta a Deus, no contexto da igreja. Não é o assunto hoje, mas eu não sei por que já estou falando. Sirvam de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas. E quando eu falo nisso, eu estou falando de todo serviço cristão na igreja, em todas as áreas, em todos os serviços e ministérios. Mas isso é assunto para outro dia. Quanto aos servos, ainda diz Tito 2, 9 e 10. Que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Ou seja, o seu patrão, o seu chefe, o seu superior tem que ter satisfação no seu trabalho. Tem que ter alegria no que você faz. Vocês lembram como é que foi que José serviu em todo lugar onde ele ia? Todo mundo gostava do seu trabalho e por isso ele sempre foi bem sucedido onde quer que ele foi, onde é que ele fosse. O mesmo aconteceu com Davi.
que em obediência a Deus, mesmo servindo a alguém que se tornou seu inimigo, que procurava tirar-lhe a vida, ele sempre foi sujeito a essa pessoa. No caso de Saul. Então, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões. Tem gente que tem uma resposta pronta na língua para dar. Falta com respeito. Você não está lidando com homens apenas. Você está lidando com alguém que está acima dessa pessoa. Então você deve respeitar. O texto diz: nem furtem. Será que precisa falar isso? Levar um lápis para casa, um clips. Mas um clips não é seu, não pode levar, não. Um lápis, ninguém usa lápis hoje mais, né? Uma caneta. Seja o que for, não é seu, não leve para casa. Nem furtem, mas deem prova de toda fidelidade, de confiabilidade. Para quê? A fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Para que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Estou me lembrando de um cântico antigo que diz assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. A fim de que em todas as coisas manifestem a doutrina de Deus, nosso Salvador. É assim que as pessoas vão ver Cristo em nós. É através de uma obediência sincera, uma submissão a cada um daqueles que Ele tem constituído como autoridade sobre nós. Para concluir, se honrarmos a autoridade do Senhor em nossas vidas, os outros respeitarão a autoridade do Senhor em nós. Por que determinadas pessoas não conseguem exercer liderança com firmeza? Porque elas não se sujeitam também às autoridades que estão sobre elas. E quem não é obediente à autoridade não tem condições de liderar. Eu digo o seguinte: ela não vai ser respeitada porque ela não respeita. Só pode ser líder, no sentido de líder mesmo, só tem autoridade na liderança quem é obediente. E é isso que estamos dizendo: se honrarmos a autoridade do Senhor em nossas vidas, sendo submissos àqueles a quem Ele põe como autoridade sobre nós, os outros respeitarão a autoridade de Deus em nós. Feche os seus olhos e fale com Deus. Senhor, nós entregamos essa palavra com temor e tremor, por causa da seriedade deste ensino,
E pedimos, Deus, que cada um de nós que aqui estamos e os que nos ouvem onde estão, atentem para a importância do que estamos vendo, acabamos de ver hoje, e daquilo que temos visto nas últimas mensagens com este tema. Pedimos que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto em cada coração, para a perfeita compreensão da tua vontade, do teu propósito. E o Senhor nos dê um coração obediente. Faze-nos pessoas segundo o teu coração. Faze-nos imitadores de teu Filho. E ser glorificado por isso. Ao sair daqui, leva-nos em paz e traze-nos em paz outra vez para este lugar ou para nos reunirmos em teu nome, quer aqui, quer nos lares. Nós pedimos que o Senhor continue com a mão estendida sobre nós e tu nos guardes continuamente do mal. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.